Pai querido, nessa noite, mais uma vez, Pai, sentimos o grande privilégio, Pai, de estudarmos a Tua palavra, Pai. Esse é o tempo de nós armazenarmos fé, conhecermos melhor o Senhor. E a Tua palavra, ó Deus, é o canal, ó Deus, principal, é aquilo onde nós vamos ser instruídos, catequizados, onde vamos aprender a respeito das coisas do reino de Deus. Eu quero nessa noite colocar, Pai, a situação do Gilmásio, a questão da moto, o genro da irmã Luciana, ó Deus. E eu quero clamar nesse momento, Pai, que ele possa resolver tudo isso, ó Deus. Sabemos que o Senhor preza pela integridade, pelo correto, pelo certo, e isso que o Senhor quer de nós. Então eu quero pedir, Pai, que o Senhor possa abrir os canais, abrir as portas para que ele possa resolver tudo isso e logo, logo, Pai, ele possa estar reconhecendo que foi a tua mão, a tua graça que conduziu isso. Eu oro pela vida da Luciana, pela vida das crianças. Nós já oramos pelos irmãos que aqui estão no MIT, ó Deus. Nós lembramos de orar diante do Senhor pela segurança de cada um de nós, pela segurança do Gil Marcos, que está voltando para casa de ônibus. O nosso clamor, o nosso pedido, o nosso rogo é que o Senhor continue, ó Deus, derramando a tua proteção, a tua provisão e a tua presença na vida do Gil Marcos, ó Deus. Oramos pelo seu tio, que também possa chegar em paz e possa chegar também com segurança. E a nós outros, ó Deus, membros de nossas igrejas, desperte em nós o desejo cada vez mais, Pai, conhecer o melhor. Nós sabemos que no reino de Deus a gente vai reconhecer que valeu a pena te servir, Pai. Coloque no nosso coração a tua palavra. Dá-nos entendimento, Senhor, um assunto de grande relevância para todos nós. Esse é o nosso rogo, o nosso pedido. Que teu Espírito que habita em nós, ele continue sendo o nosso professor, aquele que vem nos instruir e também nos exortar. Pai, que esse assunto a gente possa também, Pai, compartilhar com outros as verdades do Senhor. Nos abençoa, Pai. Esse é o nosso pedido e o nosso agradecimento em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Na sua apostila é a página 67. Página 67 da sua apostila. Então, quem tem apostila, quem já imprimiu, certo? Então, pode abrir a sua apostila na página 67. Ok? Muito bem. Se você tiver alguma pergunta, você pode levantar sua mão. A irmã Sulamita aqui ao meu lado, ela vai dar um sinal, a gente pode dar um time, uma parada e responder a sua pergunta. Um dos assuntos da teologia e um assunto de grande relevância para nós é o assunto da escatologia, que faz parte da teologia. É uma cadeira de suma importância em um seminário conservador, um seminário bíblico. Por isso que o tema do nosso curso é Teologia e Escatologia à luz da Bíblia. Qualquer outro pensamento, qualquer outra ideia e não tem o respaldo da Bíblia, a gente não concorda, a gente joga fora. Essa ideia de achômetro, né? Eu acho, eu penso, é assim, não funciona. Então nós precisamos ter uma interpretação fiel e justa das Escrituras. Então nós chegamos até aqui. Eu quero agradecer a sua perseverança, a sua persistência. Você pode pensar, pastor, nem tudo de escatologia, a doutrina das últimas coisas, a respeito do passado, do presente e do futuro. Eu não entendo tudo. Eu também não. Nem tudo vamos entender. Mas eu creio que esse curso de uma visão panorâmica da eternidade passada, né? Do que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente, para nos dar segurança, uma base psicológica fundamentada na Bíblia e o que vai acontecer no futuro. Existe muita gente cristã, gente
que faz parte de igrejas que estão extremamente perturbadas, inquietas. Ah, pastor, nós estamos na grande tribulação. Já estão identificando o anticristo. Já tanta identificação que não segue o processo cronológico das escrituras. É importante que a gente tenha o pensamento na Bíblia e também, queridos, os expoentes, aqueles que defendem a mesma doutrina que nós defendemos. Muitos homens de Deus e mulheres também. Então, nós estamos falando sobre os julgamentos associados à segunda vinda de Cristo. Nós falamos que haverá 4 julgamentos associados à segunda vinda de Cristo. Então, Cristo, ele veio, certo? A primeira fase, ele levou a igreja para o céu, e nós estamos já no período final da grande tribulação, que nós chamamos já, repetimos mais uma vez, né? Falamos mais uma vez, a 70ª semana de Daniel. Então, nós já falamos todo esse processo, e agora a gente quer falar sobre os 4 julgamentos. Quais são eles? Só vou repetir. É o julgamento da nação de Israel. A nação vai ser julgada por Deus, pela pessoa de Cristo, nosso Deus. O julgamento das nações, as nações serão julgadas, certo? O julgamento dos anjos caídos, quem são esses anjos caídos? E o julgamento do grande trono branco. Mas que trono branco é esse, pastor? Então, nós citamos 4 julgamentos. Só que hoje nós veremos apenas 2 julgamentos. Os outros 2 nós veremos posteriormente, não agora, para que não haja confusão na nossa mente. É muito importante. Nós não estaremos aqui, é claro, irmãos, certo? Antes do estabelecimento do reino milenar, esses julgamentos, eles irão acontecer aqui na Terra. Então, vamos hoje à noite falar do primeiro julgamento, está na sua apostila, na página 67, certo? Então, o primeiro julgamento que vai acontecer no final da grande tribulação, antes do milênio, antes que Jesus estabeleça o reino milenar de 1000 anos, é o julgamento da nação de Israel. Então, a gente precisa, é fundamental que a gente lê os textos que falam exatamente que a nação vai ser julgada. São textos proféticos que vão se cumprir com relação à nação de Israel. Isso nos traz uma grande estabilidade, uma grande convicção de que o livro que nós abraçamos, que é a palavra de Deus, esse livro que é as Sagradas Escrituras, vale a pena confiar nas Escrituras. No começo do nosso curso, a gente viu 25 profecias com relação ao Messias. Essas profecias se cumpriram em um dia na vida do Senhor Jesus. E, mais uma vez, vale a pena confiar do que aquele que os profetas falaram irão acontecer na vida da nação de Israel. Então, o primeiro texto que a gente quer ler é Ezequiel, capítulo 20, o versículo 37 e 38. Então, a palavra de Deus, ela diz assim, Ezequiel 20, 37 e 38. Você pode acompanhar na sua tela as referências. Mas o texto diz assim: Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado. Deus está falando com relação à nação. E vos sujeitarei à disciplina da aliança. Versículo 38. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor. Em toda a terra, diz o Senhor, preste bem atenção aqui, 2 terços é com relação à nação de Israel.
dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Então, Deus está falando, o profeta Ezequiel está se referindo ao julgamento que a nação de Israel vai ter no final da grande tribulação. Mas nem todo judeu vai entrar na terra milenar, no período do milênio. Então é importante entender isso, né? Algumas frases importantes que eu destaquei aqui, diz que sujeitaria a disciplina à aliança, né? Chama eles de rebeldes, né? Que a nação hoje é uma nação rebelde. Você entende que a nação hoje, ela não acredita no Messias. Os judeus acreditam que o Messias ainda vai vir. Não acredita, não é uma nação messiânica. Não acredita na pessoa de Cristo como seu Salvador e como seu Senhor. Mas o versículo diz, mas não entrarão na terra de Israel. Agora o versículo 38 me chama a atenção pela expressão de algumas frases. Diz assim, ó, 2/3 dessa nação, né, dela serão eliminados. Então, a nação inteira, 2/3 dessa nação vai ser o quê? Eliminada. Não vai entrar na terra, na era milenar, na terra que Deus, Jesus, vai reinar com a igreja. Quando a gente fala, aqui a Bíblia fala de 2/3, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui, que a nação tem 100 pessoas, 100 judeus, né? Então, a 100 dividido por 3, né, é igual ao que a 33,33. Esse número multiplicado por 2 é igual ao quê? De 100 a 66,66, se a nação for uma nação composta de 100 pessoas, a 66, quase 67 judeus não entrarão na terra e não entrarão no milênio. 2/3, né, dela serão eliminados. De quase 100 pessoas, apenas menos de 40 pessoas entrarão na terra no milênio. Então, isso é seríssimo. A gente percebe que o Deus que a gente acredita é um Deus extremamente amoroso. Deus é um Deus de uma bondade, amado, sem igual. Hoje a gente vê tantas pregações que o Deus da Bíblia é um Deus bonzinho, é um Deus camarada, é um Deus que perdoa, e é. Mas Deus também, ele é justiça. Olha como é que ele vai tratar a nação no julgamento. 2/3, né? A 66, se a quantidade for 100 judeus, é proporcional à quantidade. Mas um número muito grande não entrará no milênio. Né? Isso é importante lembrar disso. Né? Para eles, para a nação de Israel, que vai ser julgada, foi prometido, por intermédio das alianças, Deus fez aliança com a nação. A gente vai ver aqui no nosso estudo que Deus fez uma aliança incondicional. E essas alianças, elas serão cumpridas no milênio. A aliança, um reino que o Messias, filho de Davi, dominaria o período do milênio. Então, essa é uma aliança que Jesus seria o rei desse milênio. Haverá um julgamento sobre Israel para determinar aqueles que estarão nesse reino. Outra coisa importante do nosso estudo é o local do julgamento. Em que local a nação vai ser julgada? Que região, geograficamente falando? Então, nós entendemos que o julgamento vai acontecer na terra, claro, não no céu, mas aqui na terra, após o retorno físico do Senhor. Todo esse processo, queridos irmãos, nós entendemos que é um processo literal. Alguns pregam que esse é um processo espiritual e que já aconteceu. Não. Nós entendemos e nós interpretamos a Bíblia de forma literal. Se as profecias que se cumpriram com Cristo foram literais,
Por que aqui não são literais? Como é que eu vou usar dois pesos, duas medidas? A Bíblia, ela é literal. Por exemplo, quando a Bíblia fala de pão e de suco, e de vinho, ele diz respeito ao corpo de Cristo, o sangue e o corpo. É uma simbologia. Mas aconteceu ou não aconteceu? Claro que aconteceu. É realidade, é fato, certo? Há uma simbologia, mas há algo prático. Assim também são as profecias. Vejamos alguns textos que falam desse local e desse julgamento, ok? No livro de Ezequiel, no capítulo 20, do 33 ao 43, a gente não vai ler o texto todo de uma vez. A gente vai entender alguns versículos desse texto que faz referência ao julgamento da nação. Então, nós estamos tratando do julgamento sobre a nação de Israel. Ela vai passar por um processo de julgamento. Nem todos os judeus que escaparão do anticristo, da besta, do falso profeta, nem todo judeu vai entrar no milênio. Então é importante notar que essa passagem daqui aqui fala do período pós-tribulacionista. É importante isso. Depois da grande tribulação. Então, muitas pessoas associam esse texto, outros textos, com a nossa época hoje, para agora. Não, não. É um texto que faz referência quando terminar o período da grande tribulação, o período de 7 anos, ok? Então, vamos ver aqui algumas coisas importantes a partir do versículo 33. Então, o versículo 33, ele trata do tempo. Que tempo? Quando Deus reinará sobre os judeus. Por que ele vai reinar? Porque hoje não há um reino de Deus sobre a nação. Cristo não é o Messias hoje da nação de Israel. Por isso que a Bíblia diz que ele veio para os seus, João 11. Quem são os seus? Os judeus. E os judeus não quiseram Cristo. Então, os judeus, eles são rebeldes. Então, diz a Bíblia que nesse tempo, Jesus vai reinar sobre os judeus, sobre a nação de Israel. O versículo 33 diz assim, ó, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com o braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Então, Jesus ele vai reinar de forma absoluta sobre a nação. Jesus vai ser o rei da nação, aqueles que vão entrar num período milenar, porque nenhum incrédulo entrará num período do milênio. A igreja desce com Cristo e com os santos anjos, e os salvos da grande tribulação, gentios e judeus, vão entrar no milênio. Então, no milênio, não haverá nenhuma pessoa incrédula que vai entrar da grande tribulação para o milênio. No versículo 34 de Ezequiel, diz que neste tempo, no final da grande tribulação, desse julgamento, os judeus serão trazidos de volta às nações para onde foram espalhados. Dos 4 cantos do planeta, todo judeu, 100%, voltará a habitar em Jerusalém para serem julgados por Deus. Olha o versículo 37, diz assim, ó, tirar-vos-ei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados. Olha que profecia. Com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Então, a Bíblia diz que Deus vai tirar os judeus de todas as nações. Se tem judeu no Brasil, os judeus brasileiros irão voltar para Jerusalém. Alemão, França, em qualquer parte do planeta. O versículo 40 diz que, nesta época, todos, olha bem, todos, naquela terra, se virão a Deus e serão aceitos por ele. Opa, isso é importante. Então, todos, né, naquela terra, se virão a Deus. E o 43
diz que os judeus se odiarão pelos pecados anteriores. Vai sentir nojo, vai sentir aquele desprazer por ter rejeitado, por ter crucificado, por ter maltratado o seu Messias. Ele veio para as ovelhas da casa de Israel e eles rejeitaram. Então, nessa época, diz Isaías 43, que os judeus vão se odiar pelos seus pecados. Diz assim, o versículo 30 o versículo 43. E o 35 mostra que haverá o quê? Um julgamento. Olha o 35 de Ezequiel. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco face a face. Jesus, na sua vida, ele vai encarar essa nação para que essa nação seja julgada. Versículo 36 diz que os judeus serão julgados como Deus julgou, os judeus serão julgados como Deus julgou seus pais no deserto, na terra do Egito. Então, o cativeiro egípcio foi um tipo de julgamento de Deus para com aquela nação. Nação rebelde, nação idólatra, coração duro, coração pedrado. Então, Deus diz também, eu entrarei em julgamento com vocês, assim como eu fiz com seus pais do passado, no passado, ok? Versículo 37 acrescenta que Deus fará o povo passar por debaixo do cajado dele e sujeitará a disciplina da aliança. Então, a nação vai sofrer uma disciplina. Esse julgamento de Israel pode ocorrer, é importante lembrar disso. Essa é um pensamento do doutor John MacArthur, um pastor americano. Ele diz que esse julgamento da nação, que a nação vai passar, pode ser um julgamento no lugar específico, é o que nós cremos, no lugar específico, no momento específico, certo? Como também pode ser no período da grande tribulação. A perseguição pode ser um julgamento, o sofrimento pode ser um julgamento. Então, ele dá essa ideia de que pode todo esse percurso, essa caminhada da nação sendo perseguida na última parte da grande tribulação, 3 anos e meio dos finais, é isso, pelo anticristo, o falso profeta, a besta, e todos os seus companheiros, também pode ser um tipo de julgamento que Deus fará para com a nação de Israel. Outro texto que fala sobre esse julgamento que a nação vai sofrer é Malaquias 3, de 1 a 5. O contexto de Malaquias 3, de 1 a 5, estabelece o tempo como sendo ao fim da tribulação. O texto diz assim, o versículo 1 diz assim, eis que eu envio o meu mensageiro, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem poderá suportar o dia da sua ira? E o versículo seguinte, só uma parte diz, porque ele é como o fogo do ourives. Então a nação vai passar pelo fogo do ourives. Fogo é coisa que queima. Fala de tirar a impureza, de deixar aquilo que é puro. Então a nação vai passar, assim como o ouro, para tirar as impurezas, no cadinho, a nação vai passar também. Diz assim, assentar-se-ão como assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi. Então a nação vai ter que ser purificada. Vai passar por esse crivo, por essa prova nesse julgamento. Então, uma coisa muito interessante quando a gente fala que a nação vai ser julgada, vai passar por esse julgamento. Esse julgamento, o julgamento de Israel, no retorno de Jesus, também está sob a consideração de 2 grandes parábolas. É muito importante isso. O julgamento da nação de Israel está relacionado a 2 parábolas. A gente pode usar essas parábolas como aplicação para nós hoje, mas a sua interpretação não se refere hoje à igreja de Cristo. É a parábola das 10 virgens, de Mateus 25, de 1 a 13. Ali não está se referindo à igreja. Já vi alguém pregar dizendo, olha, ali é a igreja. Uma parte da igreja vai ficar,
aqueles que não estão, que são incrédulos, e aqueles que são crentes vão subir, né? As virgens, as nécias e as prudentes. Não é isso. Mateus 24, 25 são capítulos que faz referência à grande tribulação. Então, essas duas parábolas, das 10 virgens e dos talentos, fazem referência à grande tribulação com relação à nação de Israel. Eu quero, a partir dessas duas parábolas, fazer para os irmãos algumas considerações importantes para que a gente possa entender. Quando você vê alguém pregar capítulo 24, 25 de Mateus, opa, não faz referência a nós. São capítulos proféticos, ok? Então, nessas duas parábolas, certo? Das 10 virgens e dos talentos, a vida de Jesus encontra pessoas tolas e pessoas sábias a respeito do seu retorno. Então, ele vai encontrar pessoas tolas, mas também pessoas sábias. A aplicação dessas parábolas, certamente, é para se referir a todos os que guardam o retorno de Cristo. Então, a gente pode fazer uma aplicação para os nossos dias. É verdade. Então, qual é a nossa aplicação? Que quando Cristo vier, vai encontrar gente tola também. É claro. Na primeira fase da sua segunda vida, quanta gente é tola, que não quer ouvir, que não quer se converter, não quer ter esperança da vida eterna, são pessoas tolas. Nós que somos crentes, nós somos sábios. Nós não somos tolos. Por quê? Porque nós já aceitamos a Cristo. Nós somos convertidos. Isso pode ser uma aplicação, mas não é uma interpretação, certo? Mas o contexto judaico aqui, desses dois capítulos, Mateus 24 e 25, torna provável a aplicação dessas parábolas à nação de Israel. Fique bem claro aqui para os irmãos, ok? Especialmente porque o julgamento de ovelhas que essas parábolas falam, certo? Ovelhas e cabritos, descrito em Mateus 25, do 31 ao 46, que fala de ovelhas e cabritos, concentra-se nas nações gentílicas. Então, não diz respeito à igreja. Não é para nós hoje. São proféticos, repito, sobre isso, ok? Qual o resultado desse julgamento? A nação vai ser julgada. E qual o resultado? Há um resultado duplo nesse julgamento. Qual o resultado duplo, pastor Francisco Cosmo? Então, os incrédulos serão tirados da terra. Opa, isso é importante. Os incrédulos, nesse julgamento, serão tirados da terra. Ezequiel 20, versículo 37, e Mateus 25, versículo 30. Logo, os incrédulos serão destruídos antes de começar o milênio. Então, nesse julgamento, aquele que é incrédulo vai ser destruído. Essas pessoas serão ressuscitadas no último julgamento dos 4, que é o julgamento do trono branco, onde a gente vai falar sobre posteriormente, que todos os ímpios de todas as épocas serão ressuscitados, julgados, condenados e lançados não mais no inferno, mas no lago de fogo para todo sempre. Eu repito, onde a Bíblia diz que o fogo não se apaga e o verme não morre. Não é aniquilamento da alma, não é. É sofrimento eterno para todo o sempre. Mas a Bíblia diz aqui, em Mateus 25, versículo 30, diz assim, ó, e o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Então, esse julgamento há um resultado duplo. Os salvos são levados para a bênção milenar, certo? Então, aqueles que não vão passar pelo julgamento serão eliminados, mortos. E os salvos da nação de Israel vão para a era milenar. Então, é muito importante a gente entender esse processo. Então, a gente termina aqui o julgamento da nação. Os que vão passar, que não foram rebeldes,
Deus já conhece o coração de cada judeu. Não é um julgamento coletivo, porque a salvação ela é pessoal, ela é particular. Mas os salvos entrarão no milênio. E aqueles que não salvos serão eliminados para serem julgados posteriormente a sua alma e serão jogados no lago de fogo. Ok? Esse é o primeiro julgamento escatológico. O segundo julgamento é o julgamento dos gentios. Quem são esses gentios que serão julgados? Então, vamos começar vendo aqui, amados, a hora do julgamento. A hora que esse julgamento vai acontecer. Então, o julgamento dos gentios, que não são judeus, ok? Aparece em seguida ao julgamento de Israel. Terminou o julgamento da nação, em seguida tem o julgamento dos gentios. Após a segunda vinda de Cristo, claro. Então, a segunda fase da segunda vinda de Cristo é que vai acontecer o julgamento dos gentios. Precede, certamente, sem sombra de dúvida, a instituição do milênio. Então, esses dois julgamentos serão antes que aconteça o milênio, pois os aceitos nesse julgamento são levados para o reino milenar. Mateus 25, versículo 34, olha o que diz a Bíblia. Mateus 25, versículo 34, diz assim: então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita, está falando aqui dos gentios, vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha, haverá uma separação. Quais são os participantes do julgamento? As pessoas levadas a esse julgamento são indivíduos vivos. E qual é o resultado do julgamento? Haverá um resultado duplo do julgamento, né? Sobre os gentios vivos. Aos que foram destinados à direita do rei é feito o convite. Os que estão à direita do rei, à direita de Cristo, das nações, né? Dos gentios, ele faz um convite. Olha o convite que ele faz. 25, 34 de Mateus. Ele diz assim: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. Olha que convite belíssimo. Olha que coisa bonita, queridos. Jesus, como rei dos reis, senhor dos senhores, ele convida. Olha o resultado duplo. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. Aos destinados à esquerda do Pai, é pronunciado o quê? A sentença. Imagina o tremor desses camaradas, dessas pessoas. Olha o pronunciamento sobre o juízo de Deus. Olha o verso 41 de Mateus 25. Não é para nós hoje. Não é para a época da igreja, época da graça, não. É para o final da grande tribulação. Olha o 41. Diz o quê? Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Então, isso são os cabritos. As ovelhas, não. Eu queria que a gente analisasse um pouco mais, a gente pudesse se deter um pouco mais, com mais carinho, com mais atenção, Mateus 25, do 31 ao 46. Vamos analisar esse texto. Esse texto é um texto profético. Eu já vi muito pregador de renome, pessoas famosas da mídia, que cita esse capítulo como capítulo para hoje. Por isso que eu quero dar uma ênfase um pouco, esse capítulo, Mateus 25, do 31 ao 46. O 31 desse capítulo descreve Cristo vindo na sua majestade. Ele vem na sua majestade. Lembra, vou repetir, é a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Ele vem na sua majestade. A Bíblia diz que todo olho vai ver a sua chegada. Na primeira fase, não. Ele vem como no piscar e abrir de olhos. É assim. Imagina o olho. É milésimo de segundo, né? Assim vai ser a primeira fase da sua segunda vida. A segunda fase, não. Ele vem na sua majestade. Portanto, o julgamento seguinte deverá ocorrer no fim da tribulação. Olha o versículo que diz o quê? Quando vier o Filho do Homem,
na sua majestade. Lembre-se, ele não vem para salvar, ele vem para julgar. Na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Amém por isso. Olha que coisa linda. O verso 31 diz o seguinte, ó, ele se assentará no trono da sua glória, reunindo todas as nações. Para quê? Para julgá-las, separando as ovelhas dos cabritos, como um pastor. O versículo 32 de Mateus 25, a palavra nações aqui, ele vai julgar as nações, é a palavra etnos, no grego. Também pode ser traduzida por gentios, né? Gentios. O julgamento divino, ele não é um julgamento coletivo. Deus não vai julgar por atacado. Ele vai julgar individualmente. A salvação é pessoal. O julgamento também é pessoal. É como o nosso julgamento do tribunal de Cristo, do bema de Cristo. As obras serão julgadas de forma pessoal. Cada pessoa, cada crente vai ser julgado pelas suas obras. Aqui também, não com relação às obras, mas com relação ao julgamento pessoal, com relação à eternidade, né? Então, essas pessoas estarão aqui sendo julgadas. O julgamento divino é individual e ele não é coletivo. Então, Deus não julga de forma coletiva, ok? No versículo 34, as pessoas julgadas a serem ovelhas serão convidadas para entrarem na posse do reino. Olha que convite lindo. Vem, ovelhas, para a posse do meu reino. O reino aqui é o reino milenar. No contexto significa o milênio. O 46 indica não somente a identidade dos habitantes do reino, mas também os habitantes eternos do céu. Essas pessoas, elas não apenas vão reinar com Cristo no milênio, elas também vão reinar com Cristo eternamente. Olha o versículo. Porém, os justos, as ovelhas, para a vida eterna. Então, vamos estar com Cristo no milênio e, consequentemente, por toda a eternidade. O verso 40 diz que a maior parte do trecho desse texto trata da natureza da prova usada em fazer o julgamento. Basicamente, trata da atitude pessoal para os irmãos de Cristo, isto é, o povo judaico. Isso é importante lembrar disso. Então, essas ovelhas, esses gentios, que são ovelhas, elas são convidadas para o reino milenar. É por causa da atitude delas, não que a atitude dessas ovelhas, desses gentios, que vão se converter, claro, né, convertidos, eles serão convidadas para um reino milenar e para a eternidade, não pelas suas obras, não pelos seus feitos, claro que não, mas como evidência de que ajudou os irmãos de Cristo, os judeus. Olha como é interessante. Diz o seguinte, ó, o rei respondendo lhe dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que eu fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, fala dos judeus, a mim o fizestes. A gente já viu muita interpretação desse versículo para hoje. Ajuda os pequeninos, né? As pessoas. A gente pode fazer aplicações, mas esse texto faz referência à ação dos gentios para com os irmãos de Cristo, que são os judeus. É muito importante entender isso. Se a pessoa tem se purificado, gentios, tem se purificado para dar alimento, olha bem, os gentios vão dar que? Alimento, eles vão dar vestuário, hospedagem aos judeus. Eles estão sendo perseguidos. Então, essa classe dos gentios vão ajudar os judeus na grande tribulação. É considerado o quê? Ovelha, senão é cabrito. Então, um gentio, ele vê os judeus sofrendo na grande tribulação. O que ele pode pensar? Eu não sou judeu e eles morram. Mas haverá gentios que o quê? Não, não. Esses são os judeus. Vamos ajudar.
Então, essas pessoas estão demonstrando uma grande característica de que são o quê? Filho de Deus. São o resultado da salvação, são as boas obras, mas elas não são meios. Eles não vão entrar no reino, nem vão para o céu, porque são pessoas que estão ajudando os judeus. Claro que não. A salvação foi, é e sempre será pela graça, mediante a fé. Então, passar nessa prova, na grande tribulação, indica um coração que totalmente transformado. Por que passar por essa prova? Porque o contexto de ajudar, cooperar com os judeus, não é um contexto como o nosso aqui. Nós ajudamos outros, não tem perseguição. É uma ajuda tranquila. Mas na grande tribulação, não. Os judeus estão sendo perseguidos. Aí chega um gentil e disse: vem cá, judeu, eu quero lhe ajudar. Está com fome, vou dar comida. Está com sede, eu vou dar água. Precisa de vestimentas? Eu tenho. É um contexto de perseguição. Esse gentil está correndo um risco de ser morto. Olha a atitude. Então, durante a tribulação, precedendo isto, né, com o anticristo demonstrando todo o seu ódio pelos judeus, ninguém, senão um crente verdadeiro em Cristo, se disporia a se mostrar amigo dos judeus. É uma atitude nobre. É alguém que, de fato e verdade, é um convertido pelas suas atitudes. Outra coisa extremamente importante é com relação agora a não apenas mais os julgamentos. Falamos sobre o julgamento da nação, falamos sobre o julgamento dos gentios, certo? Que não é judeu, e falamos mais sobre dois julgamentos no futuro, certo? Agora, nós queremos falar nessa noite sobre as ressurreições. Então, nosso assunto agora é falar sobre as ressurreições que a Bíblia fala para nós. Quais são elas? Quando a gente fala sobre ressurreição, queridos, o Antigo Testamento, o Velho Testamento, associava a esperança da ressurreição, né, sempre na pessoa de Cristo. Era uma esperança messiânica. Todo o pessoal do Velho Testamento, assim como Daniel, Moisés e tantos outros, era uma esperança fortalecida, firmada no Jesus que viria sobre a ressurreição de Cristo. Era isso a base dele. Lembra de Jó? Ele disse o quê? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então, fala de ressurreição, fala de esperança. Então, todo o pessoal do Velho Testamento associava a esperança da ressurreição, a esperança messiânica do dia do Senhor. Não é possível, neste sentido, examinar toda a doutrina da ressurreição. É claro, a gente precisaria de muito mais aulas para falar sobre o assunto específico, a doutrina da ressurreição. Mas temos de limitar, no nosso estudo aqui, o estudo aos aspectos escatológicos ou proféticos da doutrina da ressurreição. Então, a gente vai tratar aqui, certo? Com relação à ressurreição escatologicamente e profeticamente falando, certo? É importante isso, ok? Então, prontamente, a gente observa aqui que a ressurreição é uma doutrina, não é uma doutrina qualquer, porque a nossa fé, hoje, a nossa confiança, o nosso credo, ele seria em vão, ele seria sem sentido se Cristo não tivesse ressuscitado. A gente estaria brincando aqui de MIT, né? De internet, a gente brincaria de igreja, a gente brincaria de dizimar, de ajudar missões, mas nós cremos. A nossa fé, ela é fundamentada, ela é solidificada na pessoa de Cristo que ressuscitou. Então, em mais de 40 referências
A ressurreição do Novo Testamento fala, no Novo Testamento fala mais de 40 vezes a respeito da ressurreição de Cristo. Então, o termo é sempre usado em referência a uma ressurreição. Repito, vou dizer isso mais uma vez. Quando a Bíblia fala de ressurreição, não é uma ressurreição espiritual, é uma ressurreição literal, certo? É uma ressurreição física, nada de espiritual. Alguns associam essas ressurreições como uma ressurreição espiritual. Não é. Então, quando o crente aceita Cristo hoje, há uma transformação, né? É como se fosse uma ressurreição. Mas na questão profética aqui, fala de ressurreição física, literal. Não é algo espiritual. Ah, pastor, esse negócio que o cara morreu, ressuscitou, isso é algo. Não, não. É literal. Do mesmo modo que Cristo foi ressuscitado, nós também seremos ressuscitados. Então, qual é a ordem dos acontecimentos no plano da ressurreição? Então, nós vamos falar dessas 4 ressurreições na Bíblia. Tem a quinta, que é a ressurreição dos perdidos. Mas, falando da primeira ressurreição, eu quero dizer que são todas as pessoas salvas. Então, a gente vai falar da primeira ressurreição e falaremos também da segunda ressurreição. A segunda ressurreição, eu já adianto, é a ressurreição para a condenação, para o inferno. A primeira ressurreição diz respeito a nós. Então, vamos ver aqui hoje à noite a ordem dos acontecimentos sobre a ressurreição. Então, a primeira coisa que a Bíblia fala da ordem das ressurreições foi a ressurreição de Cristo, certo? A ressurreição de Cristo como princípio do plano de ressurreição. 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 23, certo? Olha bem, diz assim, ó, cada um, porém, por sua própria ordem. Primeiro o quê? Cristo. Ou seja, Cristo morreu e ressuscitou. Pronto, ele é a primícia. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Primeiro, Cristo. Então, ele é o quê? Diz a Bíblia, é o quê? As primícias. Primeiro ele, depois a igreja. Então, a primeira ordem cronológica das ressurreições foi a ressurreição de Cristo. A segunda é exatamente a ressurreição dos santos da era cristã no arrebatamento. No caso, nós já fomos ressuscitados. Nós estamos falando de algo futuro. Mas é como se algo já aconteceu conosco. Nesse período da história da escatologia, da altura do campeonato, nós estamos no céu. Já passamos pelo tribunal de Cristo. Nós estamos terminando, nós já voltamos, terminando as bodas do Cordeiro, né? Cristo desceu com a igreja e os santos anjos para estabelecer o reino milenar. Então, essa ressurreição já aconteceu. Você deve lembrar disso. Em 1 Tessalonicenses 4,16, ele vem, está nos ares, os mortos serão ressuscitados e transformados, os vivos transformados. Essa é a segunda, a primeira ressurreição de Cristo. Depois é a igreja. Tudo isso faz parte da primeira ressurreição. A terceira é a ressurreição dos santos, do período da tribulação. Irmãos, esses textos são importantes. Eles estão na sua apostila. Apocalipse 11, 11 e 12, que fala que? E fala das 2 testemunhas. Lembra que a gente identificou aqui? Alguns dizem que é Moisés, outros dizem que é Elias, né? Outros dizem que é Enoque. E nós defendemos que são 2 judeus que vão se levantar como 2 missionários, 2 testemunhas. Essas serão mortas e vão para o céu. Não seus corpos, mas o espírito delas. Mas elas precisarão ser o quê? Ressuscitadas. Então, a ressurreição do santo do período da grande tribulação, certo? E nesse mesmo período é a ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Isso é importante lembrar disso. Então, todo o pessoal
do Velho Testamento não vai ser ressuscitado com a igreja. Mas esse grupo, a gente vai ver aqui, o pessoal do Velho Testamento, o pessoal da igreja, nós, as duas testemunhas e aqueles que foram mortos pela sua fé na grande tribulação, toda essa gente faz parte da primeira ressurreição. São em fases diferentes, em época diferente, certo? Mas todos fazem parte da primeira ressurreição. Porque quando a Bíblia fala da segunda ressurreição, é condenação, é inferno, não é salvação. Então é importante lembrar disso, certo? Porque quando Cristo voltou, na segunda fase da sua segunda vinda, ele vai trazer com ele, certo? A igreja vai vir com ele, a igreja glorificada, a sua esposa, antes era noiva, agora é esposa, os santos anjos, mas ele vai trazer também os espíritos de todo o pessoal do Velho Testamento, todos que foram salvos, não os perdidos, porque os perdidos do Antigo Testamento, esses serão ressuscitados posteriormente, certo? Que é lá no trono branco. Mas o pessoal da grande tribulação, salvo, que morreram pela sua fé, eles serão ressuscitados, né? Que é a ressurreição dos santos da tribulação e o pessoal do Velho Testamento. É bom lembrar disso, ok? Daniel capítulo 12, versículo 2. Vamos ver daqui a pouco esses textos. Isaías 26, 19, né? Tudo isso fala que serão ressuscitados na segunda vinda de Cristo à Terra. Então, todos estão incluídos. Todos. Todos esses que eu falei, repito, todos estão incluídos na primeira ressurreição, ou seja, ou ressurreição para a vida. Primeira ressurreição, que é a mesma coisa, ressurreição para a vida, né? Ou todos aqueles que vão receber vida eterna. Então, todos esses serão ressuscitados e receberão vida eterna. Então, a Bíblia fala da ressurreição dos redimidos, como sempre, a primeira ressurreição, versículo 5 do capítulo 20 de Apocalipse, a ressurreição da vida ou vida eterna. Então, esses textos, João 5, 29, Romanos 2, 7 e Daniel 12 e 2, tudo diz respeito à primeira ressurreição, ressurreição da vida ou vida eterna. Então, todos esses vão para a eternidade, porque serão o quê? Ressuscitados. Eu queria que a gente pensasse agora um pouco a respeito da ressurreição dos santos do Velho Testamento e da tribulação. Então, a gente quer demorar um pouco agora, amados, por um pouquinho de tempo, falar um pouco sobre a ressurreição do pessoal do Velho Testamento e o pessoal da grande tribulação. Então, vamos ver alguns textos importantes para a gente analisar como os estudantes da Bíblia, né, como pessoas bíblicas, fundamentalistas, a gente precisa ter um respaldo teológico. Então, no livro de Apocalipse, no capítulo 20, do 4 ao 6, diz assim a palavra de Deus. Olha o versículo 4. Sua parte, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta. Não se curvaram a besta. Não receberam a marca da besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Coisa bacana, né? Os restantes dos mortos não reviveram até se completarem os 1000 anos. Versículo 5. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, todos esses, como nós, a igreja, nós fazemos parte da primeira ressurreição. Quando alguém perguntar para você, irmão, você vai fazer parte da primeira ou da segunda ressurreição?
é uma pegadinha. Diga, eu farei parte da primeira ressurreição. Se Cristo voltasse agora, você vai ser transformado. Você não vai passar nem pela morte. Você vai ser transformado, os mortos que serão ressuscitados. Os versos 5 e 6, este texto fala desta ressurreição como sendo o quê? A primeira ressurreição. Então, levanta-se a pergunta. É importante isso. Pastor, por que primeira ressurreição? Se uma aconteceu na primeira fase da segunda vinda de Cristo, outros vão acontecer no final da grande tribulação. Por que primeira? Primeira não é questão de número, né? 1, 2, 3, 4, 5. Não. O sentido aqui de primeira ressurreição, né? Alguém pergunta, como essa ocasião pode ser chamada de primeira? Quando a ressurreição dos santos da igreja já teria acontecido 7 anos antes. Porque antes da grande tribulação, que são de 7 anos, aconteceu uma, que é a gente. Como é que é primeira? O termo primeiro aqui, toda vez que você ouvir primeira ressurreição, o termo primeiro é usado para determinar o tipo de ressurreição, isto é, a ressurreição dos justos, em vez de contar o número de ressurreições. Essa ideia, ela esclarece o motivo pelo qual a ressurreição dos ímpios é chamada de segunda ressurreição. Se tem a segunda, então todos nós somos a primeira, certo? Assim corresponde com a segunda morte, que a Bíblia fala em Apocalipse 20, os versículos 6 e 14. Eu vou ler agora. Então, a segunda ressurreição é morte. Nós, repito, fazemos parte da primeira. Olha como é que o texto fala da segunda ressurreição. Olha, diz assim, ó, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte, olha aí, na primeira ressurreição. Nós e o povo do Velho Testamento e da grande tribulação. Sobre esses, a segunda morte, morte da alma, não tem autoridade. Não toque em nós. Não. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele uns 1000 anos. Aqueles que fazem parte, repito, da primeira ressurreição. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta, olha aí, é a segunda morte, o lago de fogo. Olha a grande diferença. Uma diferença abissal entre a primeira e a segunda ressurreição. Primeira ressurreição, nós vamos para o reino milenar, vamos para o céu, vamos reinar com Cristo. Mas os que não fazem parte da primeira ressurreição serão lançados aonde? No lago de fogo. Essa é chamada a segunda morte. Muita gente vai estar nessas condições, ok? Aqui também, a ideia é do caráter de ressurreição e não do número. É o caráter. Não conte como número, conte como caráter da ressurreição. Apocalipse 20, os versos 4 e 6, indicam que aqueles que foram, olha bem, decapitados por causa do testemunho de Jesus e que não adoraram a besta e nem receberam a marca na fronte e na mão, serão ressuscitadas para viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. O versículo 6, ele declara, né, diz assim, bem-aventurados os santos, afirmando que a segunda morte não terá autoridade sobre eles, para fazê-los experimentar o tormento do fogo eterno. Então, e repete que reinarão com Cristo 1000 anos. Então, isso é uma grande promessa para aqueles que acreditam em Cristo, que confiam na soberania do Senhor Jesus. Daniel, no capítulo 12, versículo 2 e 13, preste bem atenção, isso é importante. Esse texto, ele está prometendo a Daniel a ressurreição do pessoal do Velho Testamento. Isso é muito importante. Daniel 12, os versos 2 e 13, deixa eu ler para você, diz assim, ó, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Deus está falando para Daniel, no Velho Testamento. Olha a esperança da gente, daquele pessoal, na ressurreição. Restaurando o pó da terra. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha
e horror eterno. Uns para o reino milenar, para o céu, e outros para o tormento eterno. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Versículo 13. Pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Olha que promessa Deus estava dando para Daniel no cativeiro da Babilônia, no cativeiro babilônico. Daniel, amado, isso não aconteceu ainda. Nós não estamos ainda no tempo final, como alguns pregam. Daniel, ele morreu crendo nessa promessa. Ele vai ser ressuscitado no final da grande tribulação. É a ressurreição do pessoal do Velho Testamento. Então, a ressurreição que Daniel fala deve ser a mesma, porque ocorre imediatamente após a tribulação. Então, a tribulação é o assunto tratado no contexto. Portanto, quando o versículo fala da ressurreição, dos muitos, dos que dormem no pó da terra, fala daqueles que viveram e morreram durante os 7 anos de tribulação. Então, o versículo 13 de Daniel 12 se torna evidente, se torna assim notório para nós, afirma a afirmação da ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Se essa promessa foi dada a Daniel, certamente dará a todo o pessoal das dispensações passadas do Velho Testamento. Ele diz, tu, porém, segue o teu caminho, repito, até o fim, pois descansarás e no fim dos dias se levantarás para receber a tua herança. Então, nesse verso aqui, versículo 13, Deus diz a Daniel para se contentar com o que sabe a respeito do futuro, porque se levantará, promessa, ao fim dos dias, para receber a herança. Daniel vai receber uma herança, como nós também vamos receber. Então, a gente percebe que eles viviam de promessas. A base da vida deles era acreditar naquele que Deus havia dito para eles, havia prometido para eles. Então, a lógica não diz o quê? Não diz o quê? Se Daniel for ressuscitado naquele tempo, no final da grande tribulação, os outros santos do Velho Testamento também serão. Essa é a lógica, é a promessa, é a teologia do Velho Testamento. Algumas observações de Daniel 12 ainda, versículo 2. Eu queria que você prestasse bem atenção comigo. Versículo 12 diz assim, vou repetir. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Qual seria a melhor tradução aqui? Uma tradução mais clara. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, esses para a vida eterna, mas aquele, né, como se tivesse acontecido ao mesmo tempo, não, mas aquele, o resto dos que dormem, incrédulos, não haverá a ressurreição ao mesmo tempo, não. A primeira ressurreição, de respeito a Daniel e o pessoal da grande tribulação. Os outros que dormem, os ímpios que dormem, eles não serão ressuscitados ao mesmo tempo de Daniel, não. Eles serão ressuscitados no trono branco. No final de tudo, é o último julgamento. Então, diz, mas aquele, o resto dos que dormem, os que não ressuscitam, nessa hora, para vergonha e horror eterno. Então, Daniel ressuscita, mas os outros não. Os incrédulos ficam adormecidos, o corpo no pó, e a alma dessas pessoas penando no inferno. E essas pessoas, repito, elas vão ser ressuscitadas no trono branco, que é o último julgamento, a última ressurreição. Aqui não é uma ressurreição geral, ela é específica. Santos e não santos. Os não santos depois, e os santos diz respeito no final da grande tribulação, ok? Então, o que a gente pode concluir? Que o profeta está afirmando o fato da ressurreição e a sua universalidade, sem definir a hora específica em que as partes da ressurreição acontecerão num tempo específico de Deus. Ímpios e santos. Daniel, cristão, homem de Deus, e aqueles que não eram de Deus, ok?
O último assunto de hoje à noite, e a gente encerra, é a prisão de Satanás. Terminou tudo isso, Satanás é preso. A Bíblia é muito clara de dizer que ele vai ser preso por 1000 anos. Esse texto de Daniel, de Apocalipse 20, melhor, versículo 1 a 3, eu quero destacar algumas frases desse texto. Esse texto fala que o anjo que desce do céu, ele tem a chave do abismo. Opa! A chave que vai prender Satanás, ele tem essa chave. Ele vai abrir esse local e prender Satanás por 1000 anos. Diz a Bíblia que esse anjo ele tem uma grande corrente. E Satanás ele tem alguns nomes. Ele é chamado, nesses 3 versículos, de dragão. Está falando de Satanás, que vai ser preso. Antes do milênio, certo? Ele é chamado de dragão. Ele é chamado da antiga serpente. Ele é chamado de diabo e ele é chamado de Satanás. Então, só nesse texto, Satanás é chamado de 4 nomes: dragão, serpente, diabo e Satanás. E diz a Bíblia que ele será preso por 1000 anos, certo? Diz, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Até. Olha que coisa bacana. Deus é soberano, até. É Deus que estabelece tudo. Porque o Deus que nós cremos, irmãos, o Deus da nossa Bíblia, é o Deus que manda e manda em tudo. Deus manda no planeta, Deus manda no inferno, Deus manda no demônio, Deus manda em tudo, ele é soberano, ele é Deus. Não tem ninguém que consiga ir com Deus até se completar os 1000 anos. Terminou os 1000 anos, Satanás ele vai ser solto por um pouco de tempo. Olha bem, no final do milênio, nós veremos que Satanás vai ser solto. E nós chamamos da rebelião final de Satanás, que vai estar liderando essa rebelião. Mas aqui é uma grande pergunta. Quem vai se juntar a ele nessa rebelião quando ele for solto? Veremos no futuro. Mas o assunto agora, para encerrar, é sobre a prisão de Satanás. Então, outro evento que ocorrerá antes da inauguração do milênio será o aprisionamento de Satanás. Durante a presente época, Satanás está livre para ir onde quer. Hoje ele vai onde quer. Hoje ele está livre. Hoje ele perturba. Hoje ele engana as nações, né? Hoje ele está se promovendo, impedindo que o evangelho se propague, pregue, impedindo que a gente proclame o evangelho, né? Isso não vai acontecer num período do milênio, porque ele vai estar preso. E essa prisão, irmãos, não é uma prisão espiritual, como alguns pregam, é uma prisão literal. Ele vai estar preso por 1000 anos. O milênio, que a gente vai reinar com Cristo, se caracteriza por verdade e justiça. Porque a terra, diz Isaías 11:9, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então a passagem fala de um anjo que desce do céu, né? A de Apocalipse, com a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão. Com a corrente, o anjo prende a Satanás. Então, Satanás se chama aqui, como eu disse, por 4 nomes: dragão, serpente, diabo e Satanás. Em seguida, o anjo o coloca onde? No abismo, onde estará seguro durante 1000 anos, né? Durante 1000 anos, todo o período do milênio, Satanás ele vai estar preso. Então, quando você lê essa referência e alguém dizer, isso aqui é espiritual, pastor Cosmo, isso aqui não é literal, não crê nisso. E hoje ele está solto, mas no período do milênio, ele vai estar preso por 1000 anos. Depois ele será solto. Esse é o relato, assim, de uma forma panorâmica, da prisão de Satanás. Então, vamos ficar aqui, ok? Na próxima semana, a gente vai falar sobre o estabelecimento do reino. Como é que vai ser o estabelecimento do reino de Cristo? Reino de 1000 anos. Como vai ser esse governo? Vamos descobrir isso na próxima aula
se assim Deus permitir.